Salve, salve, pessoal. E aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim foi bolsonarista. Oxi. Tá não, papai. Oxi, o bagulho tá doido, tá ligado? Chegou a eleição agora, Ibrahipá. Ele disse que depois que passasse, ia ver as ideias de Bolsonaro, do bagulho de golpe, tá ligado? Na Operação Lava Jato. Vai chegar a hora dele, ô, véi. Na humildade, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós em bagulho de engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado não? E vou trazer aqui o voto do Xandão, não, do Dino, referente a um recurso contra absolvição por quesito genérico pelo júri, tá ligado? Quando o júri disse que o crime foi cometido, que o cara que cometeu o crime mesmo, que foi ele, Ibrahipá, mas não condena o cara. Aí Dino acompanhou o Xandão e Ibrahipá divergindo de Gilmar Mendes e tal, e foram os vencedores da tese. Vou trazer aqui o voto dele. E no final trago o resultado também, mais explicado. É fogo no gado, papai! Chamo para julgamento o recurso extraordinário com agravo 1.225.185 para continuidade de julgamento. Faço um breve resumo do que se passou. Aqui é um recurso extraordinário com repercussão geral, em que se discute se cabe apelação da sentença absolutória do Tribunal do Júri com base no quesito genérico, também chamado de absolvição por clemência. Aquela hipótese em que o júri, mesmo tendo reconhecido o réu como culpado, o absolve. O julgamento teve início na sessão de 25 de setembro passado, com a leitura do relatório pelo ministro Gilmar Mendes e as sustentações orais pelo recorrente, pelo Ministério Público de Minas e pelos Amite Curi. As sustentações orais prosseguiram, manifestou-se também o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet Branco. O ministro Gilmar Mendes negou o provimento ao recurso extraordinário e propôs a fixação da seguinte tese de julgamento: viola a soberania dos vereditos a determinação por tribunal de segundo grau de novo júri em julgamento de recurso interposto contra a absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, de modo que, nessa hipótese, não é cabível apelação acusatória com base em tal fundamento. Ficam ressalvadas as hipóteses de absolvição em caso de feminicídio, quando de algum modo seja constatado que a conclusão dos jurados se deu a partir da tese da legítima defesa da honra. Portanto, o ministro Gilmar Mendes negou o provimento ao recurso, entendeu válido o quesito genérico e entendeu que, como regra geral, não cabe apelação nas hipóteses de absolvição com base no quesito genérico, salvo a exceção do feminicídio. Divergiu o ministro Edson Fachin, dando provimento ao recurso extraordinário para submeter o recorrido a novo julgamento pela prática de homicídio qualificado tentado. Propôs, Sua Excelência, a seguinte tese de repercussão geral: é compatível com a garantia da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri a decisão do Tribunal de Justiça que anula a absolvição fundada em quesito genérico, desde que inexistam provas que corroborem a tese da defesa ou desde que seja concedida clemência a casos que, por ordem constitucional, são insuscetíveis de graça ou anistia. A divergência do ministro Luiz Edson Fachin foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário, e Sua Excelência propôs tese diversa, aspas, é cabível recurso de apelação com base no artigo 593-3D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesitos genéricos, revelar-se manifestamente contrária à prova dos autos. A sessão foi suspensa e agora dou continuidade aos trabalhos, passando a palavra ao ministro Flávio Dino. Senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência, os nobres pares, a Procuradoria-Geral da República, a Defensoria, advogados, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, senhor presidente, todos nós sabemos o quanto é difícil a elaboração de códigos. Não à toa, na vida brasileira, nós tivemos alguns momentos em que houve um intenso movimento de codificação. Neste caso, contudo,
já nos anos 2000, no século XXI, outra foi a opção, ou seja, em vez de buscar-se fazer um novo Código de Processo Penal, houve a elaboração por comissões de juristas lideradas pelo Ministério da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, tendentes a reformas pontuais no Código de Processo Penal. Não se perdeu, no entanto, o sentido de sistema. Tanto é que os projetos de lei são congruentes. Lembro que este mesmo, sobre o Tribunal do Júri, foi enviado pelo então ministro da Justiça, o presidente Fernando Henrique Cardoso, em janeiro de 2001, e depois todo esse conjunto ficou sob a relatoria do então deputado federal Ibrahim Abiakel, na 52ª legislatura. Posteriormente, na 53ª legislatura, eu tive a oportunidade de relatar vários desses projetos. E trago um depoimento, a meu ver, significativo. Entre esses projetos, havia um sobre recursos. E, mesmo assim, não houve alteração quanto a essa hipótese de apelação constante do artigo 593 do Código de Processo Penal. Ou seja, naquela ocasião, seja sob a ótica da comissão de juristas, seja sob a ótica das casas parlamentares, não se cuidou de mudar o sistema de apelação em relação a este ponto. Tampouco se cuidou dessa ideia de que o quesito genérico se prestasse à chamada clemência. Literalmente, lembremos que a exposição de motivos do Ministério da Justiça, na época, dizia que a reforma na quisitação, bastante intensa, tinha como objetivo, abre aspas, simplificação, perdendo em complexidade e ganhando em objetividade e simplicidade. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato. E disse a exposição de motivos. O terceiro quesito, que é o quesito genérico, terá redação na própria lei. A proposta era: os jurados absolvem ou condenam o acusado, e abrange todas as teses de defesa, de modo que se afastam as fontes de nulidades. Eu gostaria de chamar a atenção para esse trecho, porque, seja na Câmara, na ocasião em que lá atuei como relator, seja no Senado, relator senador Demóstenes Torres, havia essa ideia de simplificação para evitar nulidades. Me parece que o debate hoje proposto vai na direção diametralmente oposta. Ou seja, nós estamos introduzindo um elemento novo que, ao contrário de simplificar, vai tornar novamente complexa a aquisitação e aí sim ensejar, na minha perspectiva, data vênia, uma fonte de debate de nulidades. Bem sabemos que a aquisitação anterior era bastante complexa, porque havia necessidade praticamente de seguir o roteiro do Código Penal quanto a excludentes de antijuridicidade, quanto às causas de exclusão de culpabilidade, de isenção de pena. Tudo isso foi substituído pelo quesito genérico, mas não houve a mudança do sistema de apelação. Nós temos, portanto, após a tramitação legislativa, um roteiro exaustivo e, a meu ver, imperativo. Não há espaço para a formulação de outro quesito, a não ser aqueles que o legislador definiu conscientemente. O legislador definiu que, dado o caráter híbrido do sistema do Tribunal do Júri, os jurados responderiam sobre materialidade e autoria, o quesito genérico, que foi reformulado, em favor, inclusive, da defesa, porque não se cuidou mais de perguntar se o réu seria condenado ou absolvido. Na verdade, a redação final que ficou é esta vigente no seguinte sentido: o jurado absolve o acusado, ou seja, já há aí um caráter protetivo em relação às teses da defesa. E aí seguem os quesitos que estão nos incisos 4º e 5º do Código de Processo Penal. Nós temos clemência no nosso sistema penal ou processual penal? Não, não temos. Eu procurei, entre todos os institutos que estão atualmente em vigor, seja as causas de exclusão de antijuridicidade, as de culpabilidade, isenção de pena, etc., e não há suporte positivado para que nós encontremos essa ideia de clemência. E lembremos,
nós temos que ter cuidado com aquilo que nós desejamos, uma vez que pode se realizar. Lembremos que muitos de nós dizíamos durante décadas que o orçamento deveria ser impositivo. A ideia boa foi implementada de modo distorcido. Do mesmo modo, temo em relação a essa ideia de clemência, e as sustentações orais a isso aludiram. Lembremos que a clemência pode ser uma válvula de escape para imposição de poder fático. Ou seja, nós estamos abrindo janelas, portas, avenidas para que chantagens, coações, cooptações possam se materializar travestidas com essa tese de clemência. Temo especialmente pelos setores mais vulnerabilizados e também pelos estigmas e preconceitos que, obviamente, todos têm nas suas mentes e nós estaremos, ao colocarmos na lei aquilo que dela não consta, abrindo espaço para que haja esse tipo de injustiça. Ora, não há clemência explícita e, a meu ver, não pode haver. O Supremo vai introduzir algo que não consta da Constituição e não consta do Código de Processo Penal? Creio que não. Mas chamo atenção para um fato. Nós não temos clemência explicitada, mas nós temos uma espécie de clemência implícita. Porém, com duplo filtro. Nós temos um controle de razoabilidade, para usar a expressão do eminente presidente ao final da sessão pretérita. Como funciona hoje a clemência? Funciona no segundo júri. Ora, se nós temos uma vedação a uma outra apelação com o mesmo fundamento, significa dizer: os jurados vão lá e respondem sim ao primeiro quesito, sim ao segundo quesito, materialidade e autoria, e quando chegam no terceiro quesito, o condenado, o réu, deve ser absolvido, eles respondem sim. Ora, se isto estiver desconforme a prova dos autos, cabe apelação, o Tribunal de Apelação faz o controle de razoabilidade e determina um novo júri. Se esse cenário se produzir novamente, haverá um terceiro júri? Não. Ou seja, nós já temos uma clemência subrepetícia, mitigada e com controle de razoabilidade. E não vejo por que ampliar isto, realmente. Lembro que é um princípio quase que da engenharia, o princípio da redundância. Ontem nós evitamos todos de assistir a uma tragédia aérea, porque o avião do presidente da República tem dois motores, um para e o outro funciona. Ora, se nós temos na engenharia essa ideia de redundância, de duplo controle, talvez seja uma ideia justa, num tema tão primacial quanto o julgamento de crimes dolosos contra a vida. E acho que o sistema, a meu ver, está adequadamente calibrado, no sentido de que não há a vedação absoluta, a chamada clemência subliminar, uma vez que são dois júris, redundância. No primeiro, houve, entre aspas, a clemência. O Tribunal de Apelação disse, olha, submete ao novo júri, e, de novo, o veredito é o mesmo. Nós temos, portanto, um sistema, a meu ver, absolutamente balanceado, proporcional, razoável, e não vejo, sinceramente, a razão pela qual nós vamos intervir nisto que, explicitamente, o legislador, em nenhum momento da vida brasileira, desejou. Nós vamos criar esta clemência, a meu ver, em afronta, aí sim, ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, 555, que tem como consecutário o princípio da paridade de armas, porque nós vamos dizer que a acusação não pode interpor esta apelação, mas, obviamente, a defesa pode. Ou alguém cogita da hipótese diametralmente oposta, ou seja, de que a resposta para a materialidade seja não, que a autoria seja não, e que no terceiro quesito genérico a resposta seja não absolve. Neste caso, alguém dirá que a defesa não pode apelar? Claro que não. Então, por que nós vamos enviesar aquilo que está equilibrado? Não consigo entender o vetor valorativo, constitucional, axiológico, com todo respeito. Acho que há vontades explícitas no sistema constitucional, explícitas no sistema de direito positivado, reafirmado inúmeras vezes pelo parlamento brasileiro.
E finalizo os meus argumentos lembrando que até a literalidade da Constituição do 5º 38, quando fala de soberania, não fala no singular, soberania dos vereditos. Ou seja, até semanticamente, não há uma ideia de que um veredito de um plenário, de um conselho de sentença, é irrecorrível. Tanto é que o termo é no plural. Se dissesse veredito absolutamente, é claro que talvez houvesse um espaço hermenêutico para afastar a possibilidade de apelação. E friso, o Congresso Nacional, quando fez as reformas do Código de Processo Penal, nos anos 2000, portanto, há algumas décadas, poderia ter retirado essa hipótese de apelação, e não o fez. Isso não foi debatido em momento algum. Então, por que nós faremos agora? Infirmando um princípio basilar, qual seja o da paridade de armas. Por isso, creio que nós devemos manter o sistema tal como está. E, por isso, eu me manifesto e voto, senhor presidente, com a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes. Evidentemente que no esforço que sempre fazemos todos de encontrar pelo menos pontos de mediação, se esta tese que eu adoto, ou seja, manter o sistema tal como se encontra, sem alterar uma única vírgula, for vencida, é claro que a saída preconizada pelo ministro Edson Fachin tem toda a minha adesão, por uma razão, a meu ver, irrespondível, irretorquível, inafastável. O que diz o ministro Fachin? Ora, quem é o delegatário máximo da soberania popular? São os poderes do Estado, nós próprios, o Executivo e o Legislativo. Se há, no artigo 5º da Constituição, manifestado pelo Constituinte originário, que, no caso de crimes hediondos, não cabe graça ou anistia, ou seja, nem o Congresso Nacional, nem o chefe do Poder Executivo, ambos delegatários diretos da vontade de centenas de milhões de brasileiros, podem infirmar, ou por intermédio da anistia ou da graça, a consumação daquele crime, poderá o Conselho de Sentença? O Conselho de Sentença teria uma soberania mais alta do que o presidente da República? Teria uma soberania mais alta do que o Congresso Nacional? Então, em última análise, caso haja essa ideia de clemência, pelo menos que, por simetria, assim como não cabe anistia, não cabe graça para os crimes hediondos, não pode, na minha perspectiva, caber esta cogitada clemência no caso de crimes hediondos. Então, sintetizando o meu voto, tal como eu registro nesse momento, é na direção de manutenção do sistema, portanto, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, para dizer que o Código de Processo Penal deve ser cumprido, cabe apelação, segundo o júri, se o veredito for o mesmo, não haverá o terceiro júri. Em última análise, se essa tese for vencida, numa construção posterior, creio que, pelo menos, a clemência deve excluir não só o feminicídio, porque, lembremos, a vontade constitucional é expressa, crimes hediondos. E quando nós falamos do rol dos crimes hediondos e dos homicídios qualificados do 121, nós vamos encontrar condutas gravíssimas, que, a meu ver, se não podem ser objeto de graça e anistia, também não poderiam ser objeto de clemência, porque isto implicaria uma incongruência em que o Conselho de Sentença seria mais soberano do que o Poder Legislativo e mais soberano do que o Poder Executivo, o que me parece não ter lógica constitucional. É como voto, senhor presidente. Presidente, eu só gostaria de fazer um breve registro em relação a essa afirmação última do ministro Flávio Dino. É que, fazendo a apelação, seguindo a fórmula proposta pelo ministro Edson Fachin, e mandando a novo júri, em se tratando de homicídio qualificado, portanto, de crime hediondo, é muito provável que o jurado venha a repetir
julgado, eventualmente pela absolvição. E aí o argumento constitucional fraqueja, porque, obviamente, não haveria como dizer que se vai fazer uma terceira apelação em casos que tais. Quer dizer, a soberania dos vereditos tem que ter algum sentido. Daí a ideia de redundância. Ministro, O duplo controle feito pelo Tribunal de Apelação. permite, Por isso que eu acho ministro, muito arriscado isto ser de pronto. Como eu, discordando de Vossa Excelência, que é raro, mas com muita ênfase nesse caso, considero que o sistema, do jeito que está, é muito justo, é muito ponderado, é muito equilibrado. Entendeu, Pois não. Flávio, ministro Gilmar? É exatamente por isso, presidente, que eu propus, eu acompanhei a fundamentação, acompanhei o dispositivo do eminente ministro Fachin, mas propus uma tese mais específica, mantendo a redação, porque senão nós podemos gerar o problema que o ministro Gilmar colocou. O primeiro, conselho de sentença absolve, no quesito genérico. Vai para o tribunal determina o retorno, absolve novamente. Não cabe, pelo Código de Processo Penal, uma segunda apelação por esse motivo. Mas se nós colocarmos na tese que não é possível uma genérica absolvição me faltou a palavra agora, por clemência, nós vamos possibilitar uma anulação, uma apelação pedindo a nulidade. Aí nós realmente estaríamos permitindo um terceiro julgamento. Se nós mantivermos exatamente no texto do Código de Processo Penal, como bem citou o ministro Flávio Dino, se os conselhos de sentença nos dois julgamentos mantiverem, aí se encerrou. Obrigado, ministro Flávio, obrigado, ministro Gilmar. Presidente, só um minutinho, ministro Fachin. O ministro Flávio Dino fez um comentário de que não caberia a aplicação de clemência em caso de qualquer crime hediondo. No caso, homicídio qualificado. Então, na sua visão, nenhum homicídio qualificado Exatamente, daria presidente. clemência. O homicídio qualificado pelo Código Penal, cometido mediante paga ou promessa de recompensa por motivo fútil, o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, traição, emboscada e para assegurar execução, ocultação e impunidade de outro crime. Também os seguintes, contra a mulher... Também os incisos seguintes. Sim, aí vem o feminicídio. Isso. E também o contra agentes públicos, contra menor também. Até o inciso 9º. Ok, pois não, ministro Fachin. Presidente, também cumprimentando Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, farei uma breve manifestação, mas como estou utilizando a palavra pela primeira vez, logo após Vossa Excelência ter feito esse balanço do primeiro ano de gestão, quero tomar a liberdade de registrar que na vice-presidência tem se confirmado que Vossa Excelência, além de um acadêmico exemplar e acutíssimo, é um grande gestor desse espaço público, com muitas realizações, e nós temos aplaudido e auxiliado na medida do possível. Portanto, meus cumprimentos a Vossa Excelência, e que este ano seja também frutífero e o mais longo possível, para que possamos fruir da gestão de Vossa Excelência. Para deixar consignado, uma bênção e uma alegria ter Vossa Excelência como vice-presidente. Muito obrigado. Apenas no ponto específico que está em debate, creio que, à luz do voto que o ministro Flávio Dino vem de promover, o ministro Alexandre, na sua intervenção, delimitou o sentido que, a rigor, se pode conter nessa matéria, porque eu estava, de fato, revendo a própria declaração aprovada na repercussão geral. E a repercussão geral, ela procura examinar o cabimento ou não do recurso de apelação nesse tipo de decisão absolutória. E, portanto, o que o ministro Alexandre sustenta
me permito dizer, de uma forma um pouco mais contida do que a tese que eu propus, ou seja, mais delimitada, nós estamos, portanto, de acordo, estamos falando do mesmo horizonte. Introduzir esse elemento adicional com uma disjuntiva, inclusive na tese, em relação aos crimes hediondos, porque achei que seria uma oportunidade de já enfrentarmos a matéria, mas não tenho nenhuma dificuldade em, eventualmente, decotar para ficar jungido ao tema específico da repercussão geral. Então, eu estou abandonando o ministro Alexandre, estou aderindo ao voto de Vossa Excelência. Não foi com esse sentido da minha intervenção. Eu respeito a antiguidade. Está muito volúvel. Nós vamos chegar na tese ainda. Vamos só assentar o julgamento de mérito, por enquanto. De fato, perscrutar nesse espaço do jurado, de saber por que ele vai emitir um juízo absolutório é extremamente difícil e certamente nenhum de nós pretende fazê-lo. Os estudos sobre o júri mostram as dificuldades que temos, tanto sociais como também regionais, os problemas que enfrentamos de diversa ordem. E me parece que é preciso que, na própria... E eu acho que o ministro Flávio Dino, com honestidade intelectual, reconheceu que, de alguma forma, ao deixar e formular o quesito sobre se o jurado absolve, de certa forma, se fez uma opção e talvez implicitamente deu ensejo à contemplação desta possibilidade. Vossa Excelência me permite Por só favor. uma informação. Claro, vontade do legislador a estas alturas pouco importa. Eu estou até abusando aqui de uma interpretação autêntica, talvez indevida. Mas o que, na época, estava presente era o seguinte: a pergunta do inciso primeiro, fulano matou B? Sim. Não. Houve morte? Sim. Foi fulano? Sim. Não necessariamente responder sim a essas duas perguntas significa dizer que há crime. E aí o terceiro quesito veio para substituir o então terceiro quesito do 484, inciso terceiro, que era o seguinte: se o réu apresentar em sua defesa ou alegar nos debates qualquer fato ou circunstância que, por lei, isente de pena, ou exclua o crime, ou desclassifique, o juiz formulará os quesitos correspondentes, imediatamente depois dos relativos ao fato principal, inclusive os relativos ao excesso doloso ou culposo, quando reconhecida qualquer excludente de ilicitude. Esse era o terceiro quesito, que, na verdade, não era o terceiro, era o terceiro, quarto, quinto, sexto, e por isso que dava nulidade. Então, quando houve o terceiro quesito, e a substituição da fórmula, foi para substituir isso aqui. E, na época, já não se cuidava de clemência, mas se cuidava das excludentes de antijuridicidade e de culpa. Foi isto. Talvez o legislador, aqui presente, portanto, meio que réu nesse julgamento, pudesse ter encontrado outra fórmula. Mas o certo é que a ideia era simplificação, e não era, realmente, disso não se cuidava. O terceiro quesito, o inciso terceiro que está hoje, é para substituir esse intricado inciso terceiro, que, de fato, gerava as nulidades. Eu, presidente, não vou mais falar nada, não, porque eu já contei tudo. Só em complementação, exatamente, na época não se discutiu a questão da clemência. Esse terceiro quesito era, por exemplo, uma tese do advogado de legítima defesa, de estado de necessidade, excludentes de ilicitude ou excludentes de culpabilidade, um erro de proibição.
para evitar, como era antes, uma série de quesitos. Mesmo a legítima defesa da honra, tanto Sim, é que... sim. Mas mesmo teses lícitas, vamos dizer assim, como legítima defesa, erro de proibição. Então, esse foi a ratio do legislador para evitar o que ocorria. Excesso de legítima defesa era uma geração de nulidades. Só em tom de consolo ao ministro Flávio Dino, eu vou lembrar, tem um autor alemão, Ia Reis, que diz que legislar é fazer experiência com o destino humano. Então, na verdade, você... E quero lembrar Vossa Excelência que Vossa Excelência está em coautoria, artigo 29, porque saiu da MJ, foi para a Casa Civil, e foi revisado lá, para o presidente Fernando Henrique assinar, então passou pelo senhor também. Quero fazer esse registro. Eu reconheço. E o nosso clássico Vitor Nunes Leal diz, naquele trabalho magnífico sobre técnica legislativa, ele diz que, lembra os autores de projetos, todos nós, de alguma forma, vivemos essa experiência de projetos de lei, ele diz que quem lida com leis é como se acondicionasse explosivos. Os resultados podem não ser tão espetaculares e, às vezes, não atinge o próprio autor. Vossa Excelência... Isso, Gilmar. Vê só, meu velho, que onda do caramba. Até quando diverte, fica todo mundo rindo com Flávio Dino, tá ligado? Oxe, é uma diferença grande demais. Pô, das antigas, esse STF aí, se puxar uns 10 anos atrás, quando os ministros discordavam um do outro, oxe, era só bagulho de insinuação, um querendo atingir a honra do outro, tá ligado? Aí criou o Bolsonaro, mas agora não, o Dino chegou lá, vai resolver os problemas. Ei, na moral, o Dino tira muita brava, né não? Ei, vou trazer aqui o resultado final de como ficou aqui Ibraipá com essa explicação. No final, acabou prevalecendo o entendimento do ministro Edson Fachin, que votou pela possibilidade de novo julgamento em caso de absolvição por quesito genérico. Assim, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu que é possível recorrer de decisão do Tribunal do Júri que absolve um réu sem fundamentação específica em sentido contrário à prova dos autos por motivos como clemência, piedade ou compaixão. Como a decisão do STF servirá de parâmetro para casos semelhantes em julgamento, ficou definida a seguinte tese. 1. É cabível o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri amparada em quesito genérico for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado e essa for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos. Karina, os ministros, então, decidiram que cabe absolvição, que cabe apelação de uma absolvição, mas é o Tribunal de Apelação que vai decidir se haverá ou não um novo Tribunal do Júri. Essa é a tese. Exatamente. Vai ser o Tribunal de Segundo Grau quem vai analisar se essa decisão, que pela Constituição deve ser soberana, a decisão dos jurados, se ela é compatível com a jurisprudência do Supremo, compatível com as decisões vinculantes da Suprema Corte e mesmo compatível com a própria Constituição Federal. Então, é possível que se caiba o recurso de apelação para que esse Tribunal de Apelação analise se essa tese, que acabou redundando na clemência, na absolvição, mesmo que contrária às provas, deve prevalecer. Estando tudo de acordo com essa jurisprudência, não acontece novo júri, mantida a decisão tomada pelos jurados. Mas se porventura, vamos imaginar a seguinte situação, se utiliza no plenário, durante o julgamento, a tese de legítima defesa da honra para um acusado de crime de feminicídio e ele é absolvido. Isso não pode acontecer, porque em março desse ano o Supremo julgou que é inconstitucional. Não se pode utilizar a tese de legítima defesa da honra, principalmente em crimes de feminicídio. Então, ainda que por clemência houvesse a absolvição desse acusado,
contrária à jurisprudência, contrária à decisão vinculante, essa decisão não poderia prevalecer e aí novo júri seria realizado. Então, nessas circunstâncias, quem decide é o Tribunal de Apelação ao julgar o recurso do Ministério Público. Tá bom, obrigada. A divergência desse bagulho aí de julgamento foi do bolsonarista André Mendonça, do Cristiano Zanin e do Gilmar Mendes, né? Que foi o que abriu a divergência na ideia. Enfim, vou encerrando já o vídeo por aqui. Por favor, não esquece de apertar o like se já esqueceu até agora. Aperta, por favor, na humildade. Deixa os comentários para ajudar nós em engajamento. Pode comentar qualquer coisa, na dúvida. Viva Lula, viva Xandão, viva Flávio Dino, viva STF, viva a democracia, viva... Deixa um viva aí, tá ligado? E as eleições aí da cidade de vocês, meu velho, como é que é? Aqui o PT tá na frente em Olinda. E pá, tá ligado não? O candidato que eu votei. Em Recife, o João Campos tá dando de lavada, meu velho. As apurações, pelo menos até agora, tá mais de 70%. E aqui em Olinda tá dando segundo turno, tá ligado, babai? E também tem outra coisa que é importante, que é se inscrever no canal. Não sei nem se eu pedi agora, mas se eu não pedir, e eu pedindo ou não, se inscreve aí no canal, na humildade, meu velho. Se não for inscrito, tamo junto, até a próxima. Preço da carne tá caindo, meu velho. Vai ser muito churrasco pra nós, fogo no gado, babai. E pra golpista é sem anistia, viu? Tô esperando, viu, Gonê? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!